Vamos mudar de assunto, gente, porque hoje teve, né, o mega depoimento ali de Jair Bolsonaro, Michele, Cides, Wassef, né, vários personagens do bolsonarismo foram convocados para falar à PF no mesmo dia, né? Então, vamos começar aqui pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele, que foram lá depor, mas ficaram em silêncio diante da Polícia Federal quando foram perguntados sobre as joias sauditas, né? Em petição, os advogados do casal alegaram que a Procuradoria-Geral da República não reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal neste caso. A defesa se baseou no fato de que a PGR defendeu que o caso tramitasse na Sexta Vara Federal de Guarulhos, onde havia uma apuração ligada aos itens dados pela Arábia Saudita retidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? Abre aspas, vamos ver. Assim, considerando o respeito às garantias processuais, a observância ao princípio do juiz natural, corolário, imediato do devido processo legal, os peticionários optam, a partir deste momento, por não prestar depoimento ou fornecer declarações adicionais até que estejam diante de um juiz natural competente. Fecha aspas. A questão do local de tramitação do inquérito foi decidida pelo ministro Alexandre de Moraes no início deste mês, no mesmo despacho que autorizou buscas ligadas à suposta negociação ilegal de joias ali do entorno do Bolsonaro. Também foram convocados a prestar depoimento o tenente-coronel Mauro Cid, o general da reserva Mauro César Lorena Cid, o pai, né, do Mauro Cid, os assessores de Bolsonaro Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, e os advogados Frederico Wassef e Fábio Weingarten. Marcelo Câmara e Weingarten também permaneceram em silêncio. Eu queria começar com o Wilson e com o Amadá, falando deste argumento que é muito importante nesse ponto da história do Bolsonaro. Bolsonaro e Michele Bolsonaro, enfim, a defesa deles parece ter encontrado o seu argumento Lula, vamos dizer assim. Aquela sua sacadinha processual que pode levar a um reencaminhamento do processo para outra instância, e segundo disse o Aras ontem, até mesmo a anulação de provas que tivessem sido colhidas por um juízo que não era competente. Ou seja, eles estão querendo dar aquela jogada clássica do advogado criminal, que é lidar com as regras do processo, né? E anular evidências com base em normas formais, né? Colou no caso do Lula. Será que vai colar no caso do Jair Bolsonaro essa jogada processual que aparece agora nesse momento em que a temperatura, né, subiu bastante e o presidente já teve que dar vários depoimentos, agora levaram a Michele, enfim, o cerco a eles está apertado. Será que vai colar a saída do processo penal, das regras de processo? Madá, o que você acha? Olha, em tese, colaria. Eu estava falando sobre isso com um amigo meu que é constitucionalista. Em tese, colaria, até porque esse processo contra eles tem vários problemas. Primeiro, que o foro não é o STF. Ele não fugiu do foro de presidente da República, que seria o STF, ele só não foi eleito. Tinha que ir para qualquer vara federal de Brasília. Ele já está no foro inadequado. Depois, a busca e apreensão, ela não foi direcionada a, vamos dizer, documentações e objetos do crime. A busca e apreensão que está acontecendo nesse caso, e eu temo que se torne o normal do Brasil, já que as pessoas, porque o Bolsonaro é o que é, entendeu? Falam, contra ele tudo pode. Você vai lá, cata todos os celulares da pessoa, fica fuçando para ver se acha um crime. Enquanto não acha, vaza para a imprensa as mensagens, os áudios. É isso que está sendo feito. Investigação é você partir do crime para achar uma pessoa.
Aqui o que está se fazendo é pegar as pessoas que têm culpa no cartório, ok, mas se pega a pessoa para tentar puxar o fio e achar mais crime, achar outra pessoa para ir atrás. Isso, no âmbito, por exemplo, se fosse na primeira vara federal, isso acabaria sendo corrigido depois. O caso do Lula é esse. Por que o caso do Lula foi corrigido? Porque ele não estava no STF ainda. A diferença do Bolsonaro é que ele está sendo julgado no STF. Vai recorrer para quem depois? Essa que é a questão. Não tem para quem, entendeu? Eles estão tentando isso. Mas eu não sei o que eles pretendem, uma corte internacional? Eu não sei o que eles pretendem, porque o caso dele só difere, na estratégia de defesa ele é igual. Ele difere da estratégia de defesa do Lula porque ele já está na última instância. Não tem vamos dizer, quem possa fazer a revisão disso. Mas se ele se ativer a questão processual, sobretudo assim, essa coisa dos celulares que você pega e sai fuçando tudo, isso internacionalmente nem existe, sabia? Na Suprema Corte da Alemanha julgou, acho que 2021, nem celular de terrorista você pode ficar fazendo phishing expedition. Isso não existe no mundo. E a gente aceita de bom grado porque a gente vê as coisas como se fosse tudo um programa do Datena, né? Que a gente quer prender o bandido e não vê que pau que dá em Chico, dá em Francisco, amanhã cata um celular seu aí, um desafeto, e aí como é que fica? Então, essa é a situação agora dessa galera. Wilson, já vou pedir para você comentar o Assef, tá? Eu acho, Madá, que a instância que vai decidir isso, como aliás disse o Aras, é o pleno do STF. O plenário, porque as decisões até agora foram tomadas pelo Alexandre de Moraes. Então a gente está contemplando aqui uma hipótese que é a seguinte: o pleno do STF se reúne e decide que o Alexandre de Moraes tomou decisões exorbitantes ali no inquérito, puxou o caso do Bolsonaro para ele sem poder fazer isso. E daí o que aconteceria? O caso baixaria para uma primeira instância e possivelmente coletas de provas, como essas dos telefones que a Madá estava mencionando, e outras coisas poderiam até ser anuladas pelo plenário do STF. Agora, vocês acham que o STF vai submeter o Alexandre de Moraes a um passa-moleque desse tipo? Eu duvido, duvido que isso aconteça. Pode até ser que tenha alguns votos lá dentro argumentando nesse sentido, do André Mendonça, do Cássio Marques, e seria divertidíssimo ver isso acontecendo, porque pela trajetória que o levou até o Supremo, essa seria a tese que ele teria que acolher. O nosso querido Cristiano Zanin teria que ficar do lado também desse hipergarantismo, né? Então, vai ser muito curioso ver essa discussão ser levada ao plenário do STF. Mas eu duvido que vão anular as decisões do Alexandre de Moraes, eu duvido que o Bolsonaro vai ter a oportunidade de escapar pela fresta das formalidades processuais, que foi a fresta por onde o Lula acabou escapando. É bom lembrar, e aí eu corroboro com a tua tese, Graeb, de que eu também duvido que o STF vá legitimar essa tese do Jair Bolsonaro de que ele precisa ser ouvido na primeira instância, embora, concordo com a Madá, é um precedente muito perigoso, né? Porque no futuro a gente não sabe o que vai acontecer. É bom lembrar que o Supremo, no âmbito da Lava Jato, foi lavajatista ali até 2015, 16, 17, tá? Até 2020 mais ou menos. Quando tem a morte do Teori Zavascki, e você tem um movimento contra a Lava Jato, o Supremo muda completamente esse vento. E também começa a mudar um entendimento que o próprio Supremo determinou em relação à Lava Jato. Não acredito que isso vai acontecer com o ex-presidente da República,
Porque se a gente for analisar hoje a composição do Supremo, é uma composição tipicamente petista, né? E vai continuar sendo petista. E a tendência é que ela seja mais petista ainda nos próximos anos. Então, imaginem, por exemplo, a tendência agora é que a Rosa Weber seja substituída pelo Bessias, pelo menos é um nome que se tem colocado hoje, que o próprio Lula já disse nos bastidores que ele quer o Bessias, né, o Jorge Messias, né, considerado chamado Bessias, né, nos corredores lá no lugar da Rosa Weber. Quer dizer, então você vai ter uma corte cada vez mais petista. Então é óbvio que essa corte vai manobrar a jurisprudência justamente para deixar o Bolsonaro cada vez mais encalacrado com a justiça, né? É ruim, tá? É uma jurisprudência ruim, porque, de novo, existe um princípio do direito norte-americano que fala, se não me engano, hard cases make bad law, né? Quer dizer, casos complicados, difíceis, criam jurisprudências ruins. E você não pode criar uma jurisprudência ruim em direito penal, né? Porque é um exemplo de Suprema Corte que pode se replicar em cortes inferiores. Hoje, militante, né? Hoje, o militante de esquerda pode, batendo palma para esse entendimento de Supremo, ou para um eventual entendimento do plenário do Supremo de que não, o ex-presidente da República tem que ser julgado, processado pelo Supremo Tribunal Federal, porque há um princípio da atratividade penal. A questão é que, no futuro, isso pode se virar contra os integrantes do próprio PT. É aquilo, gente. Não há problema nenhum em você seguir o caminho correto. Mas num país em que nós vivemos o país das pedaladas fiscais, o país do jeitinho brasileiro, você tem o Poder Judiciário utilizando esse mesmo artifício de jeitinho, simplesmente para colocar um camarada que eu não gosto em nome de uma, entre aspas, defesa da democracia, fazer de tudo, botar esse cara atrás das grades, olha, não é uma das soluções mais ortodoxas e não é uma das soluções mais inteligentes para um país como o nosso.